A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão ligadinhos nessa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Uma série de programas onde estaremos respondendo aqui as perguntas de nossos amigos e irmãos internautas que estão aí enviando as suas perguntas através do Facebook, do Twitter. E na medida do possível nós estamos aqui então respondendo e esclarecendo muitas dúvidas. Tem chegado para nós alguns e-mails e nós selecionamos alguns aqui e estaremos tratando hoje de um assunto muito importante, que há realmente muita dúvida no meio do povo de Deus, na igreja, porque realmente é muito pouco falado. Se prega muito na igreja sobre cura, libertação, salvação de almas, e até o arrebatamento é pregado. Só que falar das duas testemunhas, que está lá no capítulo 11, é somente quando se trata de um estudo mais específico. Quase não se trata deste assunto, então a igreja, muitas pessoas dentro da igreja não sabem identificar ou não fazem a mínima ideia de quem são essas duas testemunhas do capítulo 11, versículo 1 a 14. Então nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, neste momento, que está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 até o versículo de número 12. A Bíblia nos diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem também poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos, ou seja, ficarão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que viram. E ouvira também uma grande voz do céu que dizia: Subi para cá. E subiram, e os 2 profetas subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E na primeira parte, então, da grande tribulação, esses 2 profetas vão surgir. Eles vão profetizar durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Conforme nós lemos o texto aqui, eles vão ficar mortos por 3 dias na praça, vão subir ao céu e aí vão desaparecer e vão voltar para Deus. Então, é muito importante nós agora começar a raciocinar sobre a lógica dessas duas testemunhas para nós entender quem são eles na verdade. Então, na primeira parte da grande tribulação, talvez no finalzinho da primeira parte da grande tribulação, que vai ser 7 anos e meio, a grande tribulação, metade será 3 anos e meio. Então, no finalzinho dos 3 anos e meio, acredito que essas duas testemunhas, então, irá surgir. E o Evangelho, ou seja, o que eles vão pregar, na verdade, nesses 3 anos e meio, é o Evangelho do Reino de Cristo, que nada mais é que é o reino milenar. Esse, então, será o mesmo Evangelho que João Batista pregava. João Batista pregava o Evangelho do reino de Jesus Cristo.
há quase 2000 anos, um pouco antes de Jesus surgir. É a mesma mensagem, onde ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muitas das vezes João Batista pregava uma mensagem mais dura, dizendo assim: arrependei-vos, raça de víbora, e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Será mais ou menos esse tipo de mensagem. Hoje nós pregamos o evangelho diferente, não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça, conforme o próprio Jesus falou lá em Marcos 16 e 15, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é o evangelho da graça, porque vivemos o tempo da graça, não vivemos ainda no tempo do reino. Mas o tempo do reino vai ser então de 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Então, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, então o Senhor Jesus Cristo diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então este evangelho do reino, como já foi escrito, e eu falei, começou a ser pregado já por João Batista, e continua sendo pregado, e vai ser continuado, vai ter uma continuação pelos 2 profetas na grande tribulação. Malaquias, no capítulo 4, verso 6, também descreve esse mesmo episódio. Agora uma pergunta poderá surgir: se o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, quem irá pregar? Visto que são apenas 2 pessoas, 2 testemunhas, eles não dariam conta de evangelizar hoje mais de 190 países, cerca de 7 bilhões de pessoas. Eles teriam muito pouco tempo, então, para evangelizar. Então, veja bem, acontece que não serão somente as 2 testemunhas. Se nós analisar a Bíblia, os conhecedores da Bíblia sabem, por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, que Deus vai levantar 144 mil judeus. Serão da linhagem de Abraão, 12 de cada tribo, e Deus vai levantar esses 144 mil dentre as pessoas do mundo todo, porque nós sabemos que hoje existem judeus já morando praticamente em boa parte do mundo, não em todos os países, porque há países que não aceitam a propagação do cristianismo, e muito mesmo a religião do Velho Testamento. Uns só servem a Buda, outros os muçulmanos, por exemplo. Então, nós sabemos que existe países também que são pequenos, com apenas 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Acredito que de repente não tenha judeus morando, mas pelo menos os países grandes existem judeus morando. Então Deus vai escolher, dentre esses países, 144 mil judeus, e aí eles vão evangelizar também, assim como essas 2 testemunhas vão evangelizar e profetizar durante o finalzinho da grande tribulação e até quase no finalzinho da grande tribulação, porque bem no finalzinho Jesus virá para dar livramento à nação de Israel. Então, por exemplo, os judeus vão evangelizar durante todo esse tempo, e isso irá acontecer no mundo todo. Assim, aqueles que aceitaram, por exemplo, essa palavra poderão até ser mortos. As pessoas que, por exemplo, os 144 mil, Deus testemunha, evangelizar eles aceitar a palavra, se converter de verdade, eles poderão até ser mortos na grande tribulação, porque lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Bíblia fala sobre os mártires. Eles vão ter que dar a própria vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, de acordo com Apocalipse 7 e 9, também a Bíblia diz que é uma grande multidão. Então, o que eu posso entender é que os 144 mil e também as 2 testemunhas vão evangelizar o mundo inteiro. Eles vão, com certeza, levar muitas pessoas a se converter a Cristo. Quem sabe bilhões de pessoas. E boa parte dessas pessoas, então, o anticristo com seus exércitos vão perseguir para matar essas pessoas. E o que vai acontecer? Muitas pessoas, então, vão morrer. E aí é o que a Bíblia descreve em Apocalipse 6 e 9, onde fala sobre os mártires.
Só que no capítulo 7, versículo 9, e no capítulo 14 de Apocalipse, a Bíblia então fala de uma grande multidão. Então quer dizer que nem todas as pessoas que vão se converter na grande tribulação vão morrer. A maioria não vão morrer, porque a Bíblia relata que uma grande multidão está então no capítulo 7, verso 9 e no capítulo 14. Então há quem diga que essas duas testemunhas não são pessoas, e sim uma profecia. Por exemplo, até eles falam que são o Velho Testamento, outros o Novo, outros falam que é profecia, num sentido alegórico. Mas então, por que Malaquias 4 e 5 diz que Deus enviará aos judeus o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Então, de agora em diante, nós vamos tentar descobrir quem são os dois profetas. Nós já descobrimos que eles vão evangelizar e não evangelizarão sozinhos, porque terão a ajuda dos 144 mil. Então, a primeira testemunha, na minha ótica de pensar, e na maneira que eu vou explicar para você, você vai entender comigo, que pode ser o profeta Elias. Por quê? Porque Deus prometeu enviar, conforme eu já falei para os irmãos, Malaquias 4 e 5, Deus prometeu enviar o profeta Elias antes que viessem, antes da vinda de Cristo como rei, antes do grande e terrível dia do Senhor, que é, na verdade, a grande tribulação, principalmente a segunda parte da grande tribulação, que é o grande e terrível dia do Senhor, que vai não ser somente a grande tribulação. O grande dia do Senhor inicia na grande tribulação e termina após o juízo final. Então, mas alguém pode dizer que o profeta Malaquias se refere a João Batista. Há muitos interpretadores que dizem que se refere a João Batista. Mas ele observe que ele não converteu o coração dos pais e os filhos. E nem tampouco ordenou que não chovesse. Então, João Batista não é um desses personagens, podemos já descartar. João Batista, na verdade, ele tinha, podemos dizer assim, o dom de Elias, de pregar, de evangelizar, mas não que fosse um desses profetas. Então, qual a prova que podemos provar que pode ser Elias? Então, primeiramente, porque o profeta Elias foi arrebatado em vida, e por isso ele ainda não morreu, conforme nós vemos lá em 2 Reis 2 e 11. Ele foi arrebatado. Foi arrebatado para com Deus e nunca mais voltou à terra. Então ele nunca morreu. E ele poderá morrer pela primeira vez. Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas vão morrer e vão ficar 3 dias mortos na praça. Porque a Bíblia diz também lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, que aos homens estão ordenados morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa não pode morrer 2 vezes. Não pode morrer 2 vezes. Segundo nós seguir a linha de interpretação lógica da Bíblia. Então, a segunda prova, o profeta Elias apareceu já no Monte da Transfiguração de Jesus Cristo junto com Moisés. Então, no Novo Testamento, onde Elias representava o profeta, a profecia do Velho Testamento, que apontava então a vida de Cristo em glória, conforme está lá em Mateus capítulo 17 e versículo de número 3. Então, essa é a segunda prova. A terceira prova é que pode ser Elias, porque o profeta Elias fez muitos milagres no Velho Testamento. Nós vamos ver isso também em 2 Reis 1, 10 e também 11. 2 Reis capítulo 17, verso 1, quando ele se encontrou ali com Acabe e disse que não ia chover mais sobre a terra, durante 3 anos e meio não choveu mais. Nós vamos ver também mais à frente, onde ele orou a Deus e Deus enviou fogo do céu e consumiu ali o altar. Então, Elias fez muitos milagres no Velho Testamento. E as duas testemunhas farão milagres semelhantes. Apocalipse 11, 5, nós vemos ali que esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E nós vamos ver que convertê-las em sangue é o mesmo processo também de Moisés, que eu vou falar daqui um pouco. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então Elias, ele se encaixa muito bem nessa profecia, porque os mesmos milagres
os dois profetas, ou melhor, as duas testemunhas de Apocalipse vão fazer igual Elias fez. Quarta prova de Elias. O Senhor Jesus anunciou a vinda de Elias, mesmo após a morte de João Batista. Então, se Deus anunciou a vinda do profeta Elias, e ele já apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus ali e também Moisés, ele é um candidato muito forte. Eu tenho praticamente certeza de que é o profeta Elias, um desses profetas. Bom, e a segunda testemunha? Como podemos agora descrever? Bom, a segunda testemunha pode ser um desses dois personagens, Enoque e Elias. Primeiro pode ser Moisés, por quê? Porque Moisés apareceu na Monte da Transfiguração, como eu já falei, está lá em Mateus 17:3. Apareceu já com Elias. Então, há uma prova, uma evidência muito grande que pode ser esses dois profetas. Segunda prova de que pode ser Moisés, porque Moisés fez muitos milagres semelhantes a estes, conforme nós vemos no Velho Testamento, para libertar o povo de Israel. Foi praga de rãs, pragas de transformar água em sangue, mandar fogo do céu, consumir também aquelas saraivas, enfim, foram muitas pragas. E as duas testemunhas também vão ter poder de fazer até água se transformar em sangue. Então, os mesmos milagres são muito parecidos com o de Moisés. Então, é uma prova também grande. Terceira prova de que pode ser Moisés também, porque Moisés morreu, mas o corpo dele foi recolhido pelos anjos, conforme está lá em Judas, no versículo de número 9. Então, se for recolhido pelos anjos o corpo de Moisés, é porque algum propósito Deus tinha, não sabemos o porquê, pode ser que de repente seja então por esse motivo para que ele venha, já que ele apareceu já no Novo Testamento. Nós sabemos que as demais pessoas hoje, quando morrem, conforme diz lá em Eclesiastes, no capítulo 7, a Bíblia diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus que os deu. Então, os que descem à sepultura não tornará a subir, diz a Bíblia. Então, no nosso modo de interpretar, entendemos que hoje quem está no paraíso não pode ter contato com os seres humanos da terra. Então, aproveitando aqui o gancho, quero explicar que esse negócio das pessoas dizer que o irmão dele morreu, a mãe, o pai, ele conversou, isso aí biblicamente não há prova para isso. Nós sabemos que Satanás ele possa transfigurar-se até em anjo de luz e aparecer para as pessoas dizendo que é aquela pessoa para enganar o ente querido da terra. Porque os que morrem salvos ficam no paraíso aguardando a ressurreição e os que vão para o inferno estão também aguardando a ressurreição para a condenação eterna. Que a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, esses que vão ressuscitar estão no paraíso, no terceiro céu, habitação de Deus, e no arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar num corpo de glória, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e eles vão encontrar com a igreja nos ares e para sempre estar com Cristo. Amém? Então, pode ser que Deus mandou recolher o corpo de Moisés com esse propósito. Já enviou no Novo Testamento e poderá enviar ainda na Grande Tribulação. E o segundo personagem, Enoque. Por que pode ser um candidato forte também para ser um desses profetas ou testemunha? Primeira prova é que Enoque e Elias têm uma semelhança muito grande. É que Elias foi arrebatado sem provar a morte e Enoque também foi arrebatado sem provar a morte. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus por 300 anos e Deus o arrebatou para a glória. Por que Deus arrebatou Enoque vivo e não fez ele passar pela morte? Algum motivo deve ter. Elias também foi arrebatado. Os únicos na Bíblia que nós encontramos foi Enoque e Elias que não morreram. Eles foram arrebatados antes de provar a morte. Então, o motivo de apresentarmos 3 nomes é porque não queremos afirmar aqui que seja, por exemplo, Enoque, Elias ou Moisés. Elias, então, podemos quase afirmar que ele seja um personagem muito mais forte. E aí, os outros 2 podem ser um desses 2 personagens, Moisés e Enoque. Eu quero agora chamar a tua atenção para o versículo de número 3, para nós encerrar,
que fala que as duas testemunhas estão vestidas de pano de saco. Então, o fato delas estarem vestidas de pano de saco faz nós pensar que eles são profetas, porque a mesma maneira, Elias, por exemplo, João Batista, os demais, eles sempre usavam esses panos de saco. Então, ele é um personagem representando um profeta. Mas o importante é que sua identificação é a sua atividade na grande tribulação. O pano de saco, então, ele simbolizava primeiramente luto e humilhação. E essa foi a maneira que João Batista se vestia para pregar no deserto. No Velho Testamento, os judeus, quando iam julgar alguns casos importantes, eles também se vestiam de pano de saco, que era sinal de humilhação. Então Deus vai enviar esses dois profetas para profetizar para eles, mas não menciona aqui quem é. Então fica para nosso raciocínio aqui essas três pessoas. Então esses dois profetas, eles trazem uma mensagem ao povo de Israel. E como já falei, a mesma mensagem que João Batista pregava, que é: arrependei-vos porque o reino do Messias está chegando às portas. E para que eles também não aceitem o mundo da besta. Arrependam-se e não aceitem o mundo da besta. Mas depois que eles acabarem a sua missão, Deus vai permitir que a besta mate os dois profetas. E os corpos deles fiquem mortos por 3 dias e meio na praça da grande cidade. E todo mundo vai ver os corpos deles na praça. E os aliados do anticristo odiarão os profetas, por isso então que eles vão matar. E aí eles vão se regozijar, vão mandar presentes um ao outro e vão dizer: matamos os profetas, os dois profetas, porque atrapalhou o nosso ministério aqui na terra, porque o ministério do anticristo aqui é acabar com a raça, podemos dizer, com a linhagem de Abraão e com todos os que adoram a Cristo, com todos os cristãos. É assim que eles acabaram os dois profetas, agora estamos tranquilos, agora para acabar com o resto vai ser muito fácil. Então, quando eles estiverem ali festejando, contente, o que vai acontecer? Deus vai enviar o Espírito novamente no corpo deles, eles vão ressuscitar e aí eles vão subir para a glória. Mas talvez você me pergunte: mas de que forma que o mundo inteiro vai ver o corpo dessas pessoas mortas na praça? Eu estou, por exemplo, aqui em Joinville, eu não poderia ver o corpo desses profetas lá em Israel. Bom, nós sabemos que hoje, fosse naquele tempo que foi lançado essa profecia, seria muito difícil. E essa profecia de João Batista foi escrita no ano 95 depois de Cristo. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha satélite, não tinha rádio, não tinha meio de comunicação, não tinha telefone, não tinha avião. Uma pessoa, para quisesse mandar um telegrama para um rei, ele teria que ir de barco, de navio ou a cavalo. Ele levaria dias para chegar. Então imagine hoje daqui a Israel. Levaria meses para chegar. Então hoje tem televisão, tem satélite, tem internet, jornal, rádio. Então através disso o povo vai ver. Vai ver, e os que não tiver esse meio de ver através de tela poderão até escutar os noticiários pela rádio e tal. Então o mundo inteiro vai ver e ouvir. Mas depois dos 3 dias e meio, então Deus vai colocar o Espírito de vida neles e eles vão ressuscitar. E quando eles subirem ao céu, que desaparecer, a Bíblia diz que vai acontecer um grande terremoto, um terremoto que nunca houve na terra. Que a Bíblia diz que vai morrer então 7.000 homens através desse grande terremoto. Então, o interessante é que eles ficarão 3 dias mortos na praça, e quando os cinegrafistas estiverem ali filmando, todo mundo verá através da televisão, internet, os 2 profetas mortos durante 3 anos e meio. Também verão o momento em que Deus dará o Espírito de vida. Tu imagina ali a expectação das pessoas, a expectativa de ficar ali. Eu imagino que talvez as empresas pararão. E hoje, por exemplo, quando acontece um jogo de uma seleção, seja do Brasil, por exemplo, o Brasil inteiro para, as empresas param, as pessoas têm a oportunidade de assistir na própria empresa ali o jogo do Brasil. Hoje, se acontecesse, por exemplo, a morte desses profetas, hoje não seria diferente.
as pessoas teriam esse livre acesso para poder ver. E a expectativa seria muito grande. Será que eles vão ressuscitar conforme está na Bíblia? Porque aqueles que conhecerão a Bíblia vão saber que Deus vai enviar o Espírito neles e eles vão viver. Então eles vão ficar ali esperando. E dali um pouco eles ressuscitam, eles vivem e sobem para o céu. Será muito glorioso para aqueles que conhecem a Bíblia. Então, para encerrar, as duas testemunhas giram em torno desses três profetas, ou desses três personagens, Elias, Moisés e Enoque. Então, eu quero agradecer a você que deu atenção a mais esta programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. E espero que você não deixe de nos escrever, deixe teu comentário, pode ser a crítica, estamos aqui, não somos o dono da verdade, mas eu sei que também eu não vou agradar a todos, como eu sempre falo. A internet hoje é um meio de comunicação e é um meio de onde as pessoas poderão deixar as suas dúvidas e seus comentários. E praticamente do mundo inteiro, quem quiser hoje acessar o YouTube, eles conseguem com facilidade ver qualquer vídeo, seja português ou seja qual língua que for. Então, eu não vou agradar a todos. Há várias linhas de pensamento, de interpretação, vários tipos de religiões no mundo todo. Então, a minha intuição aqui não é ofender esse ou aquele, ou ir de encontro ali de pensamento de quem seja. A minha intuição aqui, e o meu querer e a vontade de Deus na minha vida aqui, é fazer com que essas informações cheguem mais claras e objetivas para aqueles irmãos e amigos que me escreveram através do Twitter e do Facebook, porque confiaram na nossa pessoa. Eu agradeço a você que escreveu e você que ainda vai escrever. Que Deus possa guardar você, guardar a tua família, abençoar o teu lar, que você seja cada dia uma pessoa mais dedicada a aprender a palavra de Deus, porque eu creio que esse que escreveu, essas pessoas que escreveram, que são muitos que escreveram, que aqui eu fiz uma seleção para trazer esse ensinamento hoje, são pessoas que querem aprender mais ainda. Então fique com Deus, que Deus possa clarear a tua mente e esclarecer as tuas dúvidas, em nome de Jesus. Amém.